Olá, meus caros! Começando mais uma transmissão do nosso querido programa Pé na Linha. Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos que foram muito debatidos ao longo da semana passada e dessa semana, e a gente já tá chegando naquele ritmo de fim de festa, né? Tá acabando a Série A do Brasileiro, tá acabando a Série B, só tá sobrando mesmo as finais de Copa. Então, vamos a isso. Fique com a chamada do programa de hoje. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Ah, que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Bom, e como já é tradição no nosso programa, a gente sempre inicia com os destaques da semana. Hoje nós estamos gravando apenas eu, o âncora, nosso querido João Vitor e o querido Paulo. Então, por ordem alfabética, nós vamos começar pelo João Vitor. João Vitor, meu querido, quais que são os seus destaques aí dessa semana de futebol pelo Brasil e pelo mundo? E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Vamos lá. Meu destaque inicial é o título, o retorno e o título do Santos, que volta à Série A depois de fazer parte da Série B em 2024. De quebra, foi anunciado hoje que o Fábio Carille não permanece no Santos para 2025, que já era de se esperar. Ele vinha sendo bastante criticado pelo torcedor, porque o Santos ia conseguindo os resultados, mas jogava um futebol no estilo Fábio Carille, né? Extremamente pragmático, sem muito brilho, e o time conseguiu aí confirmar o seu título, apesar da derrota para o CRB, que já é outro destaque que eu também lanço. O CRB escapa e Ponte Preta e Guarani, os dois times de Campinas estão aí caindo para a Série C, né? Eu adorei, porque eu sou sempre a favor dos times nordestinos. Então, quando o CRB escapa para dois times do Sudeste, como Guarani e Ponte Preta, que teoricamente são equipes que teriam muito mais facilidade de se reerguer do que o CRB de Alagoas. Então, inicialmente tem esses destaques aí. Para falar de Santos também, a novela não, né? Porque não saiu ainda do campo da especulação, mas o projeto audacioso aí do Santos de trazer Neymar, trazer Gabigol, mas principalmente falando do Neymar, já saiu a informação que o Santos tem desejo, o presidente também já deu a confirmação disso. Depois já saiu informações de que o Al Hilal garante que o Neymar não sai antes do fim do contrato dele, que é no meio de 2025. E aí, uma chuva de coisas desencontradas. E a gente vai ver aí. A gente sabe que onde tem fumaça tem fogo, né? E, sinceramente, no atual cenário da carreira do Neymar, voltar para o Santos talvez seja a melhor das soluções. Apesar de que eu acho que ele vai terminar parando no Ninho do Urubu. E finalizar aí com a seleção brasileira, que contra a fraca seleção da Venezuela não conseguiu vencer. Teve pênalti, o Vinícius Júnior, sou um defensor do Vinícius, mas às vezes fica difícil, né? Quando a gente fala só de desempenho, não se pode perder um pênalti no jogo daquele, ele precisa realmente. Ele estava jogando bem, muito bem, inclusive, mas aí perdeu o pênalti. E amanhã nós temos simplesmente Brasil e Uruguai, lá em Salvador. O Brasil não é favorito para esse jogo e é complicado, né? Vamos ver como é que vai ser, porque a gente não tá ganhando da Venezuela. E mesmo o jogo sendo no Brasil, o Uruguai chega como favorito para vencer. Tá? E eu vou só fazer aí um pequeno asterisco aí, porque senão vai ficar muito destaque, da boa fase do Rafinha, né? Foi ele, inclusive, que fez o gol da seleção brasileira de falta, tá jogando muita bola. Inclusive, o Dorival disse hoje que se tivermos uma penalidade amanhã, é ele quem vai cobrar. Perfeito, João Vitor, muito obrigado. Paulo, meu caro, e para você, quais que foram os destaques dessa semana de futebol pelo Brasil e pelo mundo? Boa noite, ouvintes. Boa noite, caros amigos. Meu principal destaque foi o jogo da seleção mesmo, né? Que foi na quinta-feira, se não estou enganado, Brasil e Venezuela. Grandes expectativas para a atuação do Vini Júnior, de toda a seleção. A seleção estava até indo bem, até perder o pênalti, né? E tomar aquele gol bem rápido. Acredito que se sai o gol do Vini Júnior, o Brasil venceria a partida com mais tranquilidade. Só que aí acabou entrando naquele ciclo de nervosismo, de tentar resolver. O Dorival
aí começa a surgir o lado ruim do Dorival, que ele não sabe reverter resultados quando tá contra as cordas. E aí ele encheu de atacante, de ponta. Na minha opinião, não era o correto. Tirou o centroavante, por mais que estivesse mal, era a principal opção ali de finalização dentro da área. Tirou ele, encheu de pontas e acabou acontecendo o que já aconteceu em outros jogos. Cruzamento na área, bola passa na frente do gol e ninguém pode finalizar. Não entendi qual foi a ideia dele, do Dorival. Mas eu acredito que o Brasil vai fazer um bom jogo aqui contra o Uruguai, porque vai estar jogando em casa, vão estar motivados, por mais que tenha empatado com a Venezuela, mas em casa e com o time vindo numa crescente, acredito em tudo para fazer um bom jogo, a não ser que o Uruguai venha para catimbar. Se o Uruguai vier jogar embaixo e catimbar, aí vai ter tudo para ser um jogo horrível, só briga e disputa de bola. Agora, se o Uruguai vier para jogar bola, aí a gente vai ter um grande jogo. E o principal destaque é esse. E também parabenizar o retorno do Santos aí e as manchetes que vem dizendo que talvez o pai do Neymar quer comprar o Santos. A gente vai entrar em mais detalhes ao longo do programa, mas não sei se é verdade, né? Agora, fim de ano, como a gente estava comentando no grupo, vai acabar o futebol, os noticiários não vão ter o que fazer, vão começar a surgir várias especulações. Então, não se sabe até que ponto isso é verdade ou não. Mas meu principal destaque da semana foi o jogo da seleção e também exaltar o grande título do Mengão, né? O nosso Mengão foi campeão da Copa do Brasil, como esperado, com mais uma aula do Felipe Luiz aí, que vem mostrando uma qualidade de visão tática e mudança de jogo, técnica e tática. Talvez possa estar falando uma grande besteira, melhor do que o nosso atual treinador da seleção. Ele tem uma visão tática de mudança durante a partida que nos 2 jogos contra o Atlético, o Milito foi engolido. Vamos ver ao longo da temporada de outros testes mais difíceis se essa mesma visão de jogo dele continua. Mas ele está me aparentando ser um técnico bastante promissor. Esses foram meus destaques da semana. Bom, os meus destaques da semana são muito simples e são muito rápidos, né? O meu primeiro destaque é... Eu não aguento mais essa história de Gabigol no Flamengo. Meu Deus do céu, parece que a gente vive no loop, né? É proibido ser feliz no Flamengo. Parece que sempre tem alguma coisa que tira a atenção desse clube. É o Flamengo ganhando de virada do Atlético Mineiro, aí o preparador físico dá um soco na boca do Pedro. Quando parece que tá tudo dando certo, o Gabigol diz que vai embora. E a notícia que pra mim é um destaque muito forte é proibido ser feliz no Flamengo. Eu comentei num outro grupo mais ou menos assim, que do jeito que o Flamengo é azarado, era capaz do Simeone anunciar esse ano o fim da era dele no Atlético de Madrid. Aí eu recebi uma notícia de um jornal espanhol, agora eu não vou me recordar se era o AS ou se era o Marca, dizendo que a diretoria do Atlético de Madrid está preocupada porque foi atrás do Simeone e ele até agora não deu retorno sobre uma possível manutenção de contrato para além de 2025. Aí na mesma hora eu pensei assim, ó, bicho, o Atlético de Madrid fica fazendo postagem sobre o Felipe Luiz no Instagram deles, né? O Atlético de Madrid tem uma forte identificação com o Felipe. E o Felipe constantemente fala que ele só sairia do Flamengo para voltar a trabalhar no Atlético de Madrid. É proibido ser feliz no Flamengo, cara. É impressionante. A vida desse time é sofrer. E, para fechar os meus destaques da semana, pra gente ir para as pautas principais do programa, né? Meu último destaque tá relacionado também, né, com o Santos. Muito se especulou sobre o Super Santos pro ano que vem, né? Aí esse Super Santos teria Sampaoli como treinador, Paulo Henrique Ganso, Gabigol e Neymar. Não nem uma semana as especulações, né? Porque o Sampaoli já foi pro Rennes. O Fluminense disse que não abre mão do Ganso pro Super Mundial. O Al Hilal falou que não libera o Gabigol pelo menos até o Super Mundial, né? Só depois, quando realmente encerra o contrato dele. E o Gabigol tá acertado com o Cruzeiro. Então, assim, parece mais coisa de diretor de futebol querendo empolgar a torcida. E parece que os caras não aprendem, né? Ganso e Neymar juntos seria um bom reforço se nós estivéssemos há uma década atrás. Não tô dizendo que para um time que acabou de subir da Série B não seria bom ter esses dois atletas, né? Mas olha onde o Fluminense está no momento. E detalhe, Leila Pereira deu uma fala muito importante esses dias
sobre a possível contratação do Neymar. O Palmeiras não é centro de reabilitação. O jogador tem que chegar no Palmeiras e tem que estar apto a jogar. Ponto. Eu acho que isso já fala muito, né, sobre essa possível contratação. Vai vir jogar no Santos? Vai, beleza. Quando que ele vai poder jogar e dar retorno técnico pro time? Ah, que o marketing... Meu amigo, o torcedor do Santos está traumatizado. Eu acho que o torcedor do Santos quer jogador que chegue, faça diferença, entre em campo. Mesmo sendo Neymar, mesmo não sendo Neymar, eu acho que o torcedor do Santos merece um pouquinho mais de respeito, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver no que vai dar. Se essa volta do Neymar vai ser que nem a volta do Ronaldinho Gaúcho, ou se essa volta do Neymar pode ser ali mais ou menos similar ao que foi a volta de grandes outros jogadores do futebol mundial, né, ao solo brasileiro, como por exemplo o Rafinha, que voltou ao Flamengo, mesmo sendo lateral, jogou muita bola e foi multicampeão, né? Vamos aguardar o que o tempo tem a dizer. Bom, é isso, nós fechamos aqui os nossos destaques iniciais e vamos para as pautas principais dessa semana. Chegava em casa, eu não conseguia dar uma atenção legal para minha filha, sabe? Chegava, me trancava no quarto, estava um momento muito difícil para mim. Minha família, minha mãe também sentia. Chegava em casa, a gente até me emociona porque... Não, fica cegado, filho. Não, fica tranquilo. Imagina. Tá na paz. Fica tranquilo. Só agradecer a eles por essa batalha. E graças a Deus a gente tá vencendo e... Só agradecer a todo mundo mesmo, meus companheiros também que diariamente, mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Mas você sabe que a terapia... Fica aí com a chamada. Meninos, e hoje a gente tem muita coisa para conversar, né? Primeiro de tudo, o choro de Yuri Alberto. Bom, o Yuri Alberto participou de um programa na Rede Bandeirantes, junto ao Craque Neto, e em um determinado momento... O Yuri Alberto falou que ele estava muito emocionado, que ele passou por momentos muito difíceis, que ele estava em estado de depressão, e ele contou a história de que o pai dele, na verdade, chegou para ele e falou: filho, você não quer ir atrás de um psicólogo? E aí, nessa hora, ele começou a desmanchar em choro, e o Craque Neto, que era um grande crítico ao futebol do Yuri Alberto, pediu desculpas ao vivo, né, publicamente, e é impressionante como esse é bem o segundo ou terceiro caso num intervalo de 2, 3 anos que a gente vê jogadores de clubes grandes, importantes do futebol brasileiro falando sobre saúde mental, né? E assim, meninos, o que é que vocês acham sobre esse choro do Yuri Alberto? É importante salientar também que nessa entrevista ele falou que, apesar de tudo que ele tem feito pelo Corinthians, ele tem um sonho de jogar na Europa. Será que ele já sabe que não vai ficar? Deixo vocês agora nos comentários. João Vitor, pode começar. Bom, eu acho que isso é tudo resultado desse fanatismo imbecil que existe, cara. Eu acho que o futebol é um esporte maravilhoso, a gente realmente se envolve, a gente tem muitas emoções, mas chegar ao ponto de o cara passar pela situação que o Yuri Alberto e outros jogadores já passaram, porque não é só o cara estar na má fase, não estar jogando bem, é o cara não ter vida social, é o cara não poder sequer ter uma rede social, porque ele recebe mensagens, ele recebe a família também ameaçada, não é fácil isso. Então, primeiro de tudo, esse fanatismo é um fanatismo imbecil, porque uma coisa é você criticar o desempenho do atleta, todo torcedor tem esse direito, principalmente se for na arquibancada. Outra coisa é levar isso para transformar a vida do cara no inferno, né? E o Yuri Alberto, ele realmente passou por momentos péssimos tecnicamente, mas nunca faltou uma entrega. E aí o Neto é fácil chegar e pedir desculpa, né? É como diz o Mano Brown, né? Mano Brown não errou não nessa frase. Enquanto existir desculpa, não morre ninguém. Porque esculhamba o cara, incita o torcedor a ter ódio do jogador também, fala um bocado de coisa e tal. Aí, para ganhar audiência, vai pedir desculpa. O cara que já esteve no lugar que o Alberto está hoje, já foi jogador de futebol também, sabe das dificuldades. Deveria se lembrar que tem horas que foge até do controle do cara. E levanta uma questão aí importante, o Yuri Alberto, essa questão que cada vez mais é preciso ter espaço, que é a presença de um psicólogo na vida de um atleta. Nós aqui somos profissionais de educação física, nós sabemos o quanto o psicológico afeta, muitas vezes até mais do que a parte tática, a parte técnica, inclusive todas as outras tendem a ruir se você não estiver com o seu psicológico em dia. Então, já passou da hora de o psicólogo estar inserido
nas comissões técnicas, não só como alguém que dá um apoio, mas sim como alguém de fato que faz parte da comissão técnica. E as pesquisas, os estudos estão crescendo nesse sentido, e a gente tem que pegar exemplos claros como esse daí, que são muito importantes. Sem esquecer que também isso é fruto dessa loucura que é o cara ser um jogador de um grande clube no Brasil, né? É uma sensação de o cara entra em depressão, por quê? Porque ele se vê enclausurado, ele não pode ter vida pessoal, ele não pode ter vida social, ele não pode postar uma foto com ninguém, ele não pode, os familiares também não podem ter uma vida social, porque as pessoas sabem que são familiares, aí vão, ameaçam, ninguém se sente seguro, então parece que o cara vira um bandido do dia para a noite. E aí dá para perceber que é um choro também de alívio, né? Porque hoje ele é o principal jogador do Corinthians ali, disparado. O Garro e o Yuri Alberto e o Hugo Souza, né? São os três principais, mas é o cara que faz mais gols, é o cara que decide, é o cara que realmente está fazendo a diferença. Mas tudo que ele passou para chegar até aqui não pode ser esquecido. E só quem sabe realmente é ele e as pessoas que estavam próximas a ele, principalmente os familiares. Então, inclusive, eu não sei quem é o profissional, psicólogo e tal, que ajudou ele, ou foi psicóloga, mas deixa aqui meus parabéns e, de certa forma, um agradecimento, porque isso é mais uma vez, um exemplo do quanto essa profissão é importante, tanto no meio do esporte como na vida comum. Paulo, meu querido, dentro desse questionamento, dentro dessas questões que a gente está colocando aqui, o que você tem a dizer sobre esse choro do Yuri Alberto? O que esse choro dele representa? O choro do Yuri Alberto representa, acho que, várias coisas, tem vários fatores, é multifatorial isso que gera esse choro. Primeiro ponto é a cultura machista do futebol, que não permite ou não facilita a entrada de psicólogos, terapeutas dentro do clube, de maneira de ter um funcionário ali frequente, e aí por conta de o homem ter que crescer forte, sem poder demonstrar fraquezas, e isso sendo aumentado dentro do ambiente do futebol favorece com que não tenha essa abertura para esse profissional, mas que, graças a Deus, está diminuindo a cada ano que passa. A gente vê que os atletas estão buscando esse apoio e estão vendo que está dando uma melhora, está dando retorno, e o principal, estão falando, que estão buscando, não estão tendo vergonha de falar que passaram por ansiedade, depressão, buscaram ajuda e estão melhor. Então, esse é o grande ponto, essa barreira muito grande que a gente ainda tem dentro do futebol. A segunda é as redes sociais, que são potencializadores dessas perseguições contra atletas que estão em má fase ou não estão executando bem, desempenhando bem. Porque quando o Yuri Alberto é um bom jogador, na minha concepção, ele é um ótimo atacante, tem números excelentes esse ano. O problema é que ele entrou numa má fase, virou meme e por aí vai, mas é um cara que cabe na seleção ali como uma segunda opção, de um atacante mais móvel, é ambidestro, já é melhor que o Gabigol, que só está com a esquerda e já foi na seleção. Então ele é ambidestro, se movimenta mais, é novo, 23 anos, então ainda tem muito o que crescer. E estava num Corinthians que era péssimo, não tinha o Garro, não tinha o meia, ele tinha que se virar sozinho. E aí acabou entrando num ciclo ali de cobrança que, devido à rede social, isso não se encerra quando acaba o jogo ou acaba o treino. O cara tá com o celular na palma da mão, ele vai receber aquelas críticas negativas, aquelas ameaças 24 horas. E aí um saudosista, alguém de 40, 50, 60 anos pode dizer, mas antigamente Ronaldo, Romário, Ronaldinho tinham depressão, ansiedade. Mas na época deles não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha TikTok, não tinha cobrança 24 horas por dia. Hoje em dia tem, é impossível o cara não pegar o celular e não ver algum jornal, algum YouTube, ainda mais com todo mundo agora é influência no YouTube, torcedor virou essa referência para a maioria das torcidas, e aí isso potencializa essa frustração do jogador ao ponto dele não conseguir desempenhar ao longo do tempo. E aí ainda tem jornalistas irresponsáveis que achincalham o jogador, esquecem que ali por trás tem uma pessoa e aí depois se arrependem, depois que o caldo entorna. Mas esses dois principais fatores são os que mais contribuem
para que aconteça, e não é o último, não é o primeiro, não vai ser o último, ainda vai acontecer vários outros, porque aqui no Brasil, como o João falou, é um fanatismo fora do comum. Se não tiver um psicoterapeuta ali dentro do clube para tentar trabalhar e diminuir isso, talvez não vá melhorar tanto. E a cobrança das redes sociais tende só a aumentar ainda mais que essas pessoas que cometem crime, cyberbullying ou crimes na internet que não são regulamentados, é uma terra sem lei. Então não vejo tanta perspectiva de melhora dentro desse aspecto. É definitivo, Gabi? Você não fica, então? Não, não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast. A gente até falou pouco, né? Eu acho que a última vez que a gente falou sobre Gabigol aqui no programa, especificamente dele, acho que foi em março, né? Quando já começou aquela especulação de vai, não fica, enfim. Mas o Gabigol parece que ele tem uma síndrome de protagonista, né? Ele não consegue não ser o foco das atenções. O que eu costumo dizer muito sobre ele é, eu como flamenguista, devo 2 Libertadores, a maior sensação que eu já senti na minha vida foi a esse cara. Aquele segundo gol que ele faz contra o River Plate é mágico. O segundo gol que ele fez em final de Libertadores contra o Palmeiras, mágico. Aliás, o primeiro, né? Foi empatado. O gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, maravilhoso. Eu tava tão embriagado que eu nem lembro como é que foi o segundo tempo do jogo. Só lembro daquele primeiro gol dele. Mas, assim, eu também parto do princípio de que o que ele fez em campo não se apaga. Ponto. O que ele fez fora do campo, isso aí, com o tempo, vai se esquecer. Mas a maneira como ele tenta a todo momento ser protagonista, mesmo quando não há necessidade, eu acho que irrita a todos. Então, tal que a recepção foi muito morna pra ele, né? Quando ele tava lá na arquibancada, no último jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, que foi 0-0. Então, assim, meninos, realmente é irreversível. O que é que o flamenguista vai fazer agora? Como superar a dor dessa perca, se é que é dor mesmo? Porque, na minha humilde opinião, essa relação terminou da melhor forma possível. Ou vocês acham que, assim, ainda existe espaço pro Gabigol ficar no Flamengo? Porque o que sai de notícia até o momento é que ele vai manter a palavra dele com o Cruzeiro, ele não joga mais pelo Flamengo, independentemente de quem vencer as eleições. O que vocês têm a dizer sobre isso? Supera-se esse trauma ou tenta-se manter o ídolo? Cara, é o seguinte, é só você pensar no que de fato o Gabigol contribuiu nesses 2 últimos anos. É absolutamente nada. Ele não vai fazer uma falta no Flamengo. Ele deu aí uma sorte, ele realmente é predestinado, porque se ele não faz esses 2 gols, se ele joga, não precisa nem jogar mal não, se ele joga ali, do jeito que ele estava jogando, essa saída dele ia ser todo mundo concordando, né? Tá claro que é um jogador que o ciclo dele se encerrou porque ele se acha acima da instituição. Existe uma diferença muito grande entre o seu comportamento contra a diretoria, se você não concorda com ela, e olha que essa diretoria do Flamengo realmente, ela faz muita merda, porém, nesse caso do Gabigol, agiu de forma sensata, e ele achou que deveria, sim, se estender um tapete vermelho para ele e aceitar todas as exigências dele. Ele usou também a questão do Tite para falar como se o torcedor não tivesse, ou pelo menos a grande maioria, ou minoria no caso, não tivesse lembrando que o Tite foi um pequeno recorte, porque ele já foi reserva com outros treinadores antes do Tite. Ele já vinha sem jogar nada desde o dia 30 de outubro, se eu não estou enganado, de 2022. Então é um ciclo que tem que ser encerrado e que ele acelera esse final de ciclo porque ele ainda quer sair como vítima. Uma vez eu falei aqui que o Gabriel ele se envenenou, ele se enfeitiçou no próprio personagem. Mas mais do que isso, eu estava prestando atenção. O pai dele gosta muito de postar algumas coisas e tal. Quando o Tite foi demitido, passou alguns dias e aí o pai do Gabigol postou uma foto do Gabigol treinando e disse que assim, a legenda era a seguinte: o meu menino voltou a sorrir. Como se fosse, nossa, que menino sofredor. Primeiro chamar eu sei que pai é pai, pode chamar, mas a gente entende que essa maneira de chamar o Gabriel de menino é que nem a história do Neymar, né?
E aí é meu menino pra cá, meu menino pra lá, é isso e aquilo. Quando você vê que é um cara que há 2 anos estava só mamando. Mas, infelizmente, o torcedor tem memória curta. Antes mesmo desses 2 gols, o torcedor já pedia, bota o Gabigol e tal. E aí, quando aconteceu isso, parece que num passo de mágica, tudo deve ser esquecido. A diretoria tem que renovar, tem que fazer as 1000 exigências que a Estrela faz e tem que se curvar ao desejo dele. No ano passado, quando a renovação dele se arrastou e acabou não dando certo, muitas pessoas deveriam ter se informado das exigências que ele pediu. Ele pediu um valor altíssimo, pediu luvas, pediu um tempo muito longo de contrato, 5 anos. A renovação tinha uma tendência a acontecer, mas ele começou a aprontar. E aí o Landim travou. Corretamente ele travou essa renovação. Tinha mais um ano de contrato, então não precisava essa pressa. Perfeitamente. Vem o ano de 2024 e o Gabriel continua se envolvendo em polêmicas, veste a camisa do Corinthians, e aí a culpa é de quem estava lá tirando a foto. Foi extremamente imbecil com o pessoal do antidoping, a culpa é do pessoal que chegou atrasado, a culpa é de todo mundo. A culpa só não é dele, entende? Um jogador que tecnicamente nunca buscou uma melhora técnica, continua sendo um perna de pau com a perna direita, não consegue dar um passe, não consegue melhorar o posicionamento em bolas aéreas, um atacante que poderia se desenvolver para melhorar seus fundamentos. Então esse comportamento de querer ser um bad boy, de querer ser um anos 90, tudo isso tem que ser na medida. O malandro de verdade não é o cara que sai falando toda hora o que pensa para fingir que é autêntico. É o cara que sabe a hora de falar, sabe a hora de alfinetar, mas também sabe a hora de calar. Quando o Gabriel dá aquela declaração lá, depois do título da Copa do Brasil, e traz todo aquele foco para essa polêmica, ele deixa claro que o que ele mais queria era holofote. Que ele quer o quê? Aproveitar, já que ele vai sair, para valorizar-se. E ele soube fazer isso. Aí depois ele posta um vídeo no YouTube, no YouTube, que ele também postou no Instagram, com a música do Tim Maia, né? Que é quando o homem é traído, aquela música Me Dê Motivo. Ou seja, o cara realmente acredita que ele foi injustiçado nesse período todo. O cara realmente vai vender essa imagem de que ele foi perseguido, de que não respeitaram ele, quando ele não respeitou a instituição e muito menos o torcedor. Mas tem torcedor que é tão vagabundo que ainda aceita, bate palma, como se o Gabriel tivesse ganhado as 2 Libertadores sozinho, como se ele tivesse feito os gols sozinho, porque muitas vezes ele foi, obviamente, beneficiado pelo time que ele tinha em torno dele, sem tirar os méritos. Então há uma desvalorização até do Pedro em relação ao Gabriel absurda, né? Pedro, esse que conquistou a titularidade dele, muita gente falava, olha, quando o Pedro virar titular, ele não sai mais. Por quê? Porque é um jogador com muito mais recursos do que o Gabriel. E tá aí a prova. Então, é um jogador que, uma pessoa que tem se mostrado também um certo mau caratismo, de certa forma, porque se coloca acima de uma instituição e o maior patrimônio de um clube não é o jogador, não são os títulos, é a torcida, é o torcedor. E ele muitas vezes virou as costas para o torcedor e agora também, no momento que o torcedor deveria celebrar um ano que foi mais um ano difícil para o flamenguista, ele chamou a responsabilidade para ele chamou o holofote para ele, porque ele realmente gosta disso. E ele sai fortalecido, por quê? Porque mesmo que ele não fique no Flamengo, ele vai estar em alta e vai receber uma proposta como a que ele está recebendo no Cruzeiro. Para mim é fim de ciclo. Eu sei que o torcedor tem às vezes tem um certo viralatismo e aceita e perdoa e tal, mas eu, como torcedor do Flamengo, não quero mais ver esse cara vestindo a camisa do Flamengo, apesar de toda a minha gratidão e de saber que ele é foda. Na hora das decisões, ele é foda mesmo. Porém, tudo tem um começo, meio e fim. E já vinha esgotada essa relação. Não é por causa de um jogo que nós vamos aqui dizer que o Gabriel tem que ficar. Porque o custo-benefício dele é baixíssimo. Ele não joga, ele acha que é melhor. E ele ainda atrapalha o Pedro. Porque ter um cara desse fazendo barulho no banco de reservas ainda atrapalha o titular. É porque o Pedro nunca viveu uma péssima fase. Bastava jogar. Se passasse 2, 3 jogos sem marcar, já iam pedir esse Gabriel que anda em campo. Aos 28 anos. Não tô falando de um cara de 35 anos, não. Tô falando de 28, que era pra estar voando. Que era pra estar atropelando todo mundo. Tá comendo banco porque não joga nada. E fez 2 gols porque o destino colocou ele na final. Porque ele não merecia jogar essa final. Jogou a final,
por conta da lesão do Pedro. Se o Pedro estivesse bem, é óbvio que ele não tinha entrado. Mas o futebol, assim como a vida, ele é muito cíclico, né? Acontecem coisas que só Deus explica. O Pedro virou um titular absoluto do Flamengo porque o Bruno Henrique teve a lesão grave. O Dorival nunca iria barrar o Gabriel para colocar o Pedro. E aí o mundo girou e o Gabriel volta a jogar porque o Pedro tem uma lesão grave e ele decide a Copa do Brasil. Mas não dá para cobrar isso do torcedor, né? A sensatez, mas dá para a gente pelo menos ter uma análise assim caminhando nesse sentido. Dá para perceber que esse cara não vai entregar, ele não quer entregar, ele quer ser maior do que o clube. Então, quando o jogador se acha, eu acho que o Ferguson falou isso, e se eu não me engano, falou isso do David Beckham uma vez. Quando o jogador se acha maior do que o clube, é porque tá na hora dele sair. E essa frase, para mim, se encaixa perfeitamente com o Gabigol. Perfeito, João Vitor. E só pra gente fechar essa tua linha de raciocínio para eu entregar pro Paulo, né, para fazer o link, vamos pensar aqui friamente. O treinador que tá no Flamengo é o Felipe Luiz, um amigo de longa data do Gabriel. Essa diretoria que tem um embate, como é que eu posso dizer, público com ele. O Marcos Braz não fica pro ano que vem, o Landim não vai ser o presidente, nem vai ser responsável por tocar o futebol. Então, os principais, abre aspas, inimigos que ele teria, fecha aspas, não existem pro ano que vem. Qual a necessidade disso? Pra mim fica muito claro que é aquela situação que a gente sabe, né? Homens gostam muito de fazer isso. Homem não termina relacionamento, né? Ele fica maltratando, desdenhando, até a mulher se cansar. Geralmente homem não termina relacionamento. Eu acho que a situação do Gabigol é análoga a isso, né? Ele tá flertando com outros clubes, flertando com a traição, por assim dizer. Chegou a consumar o fato com a camisa do Corinthians, mas o homem não sabe sair por baixo, ele quer sair por cima, né? Paulo, nesse cenário em que tem um treinador que é amigo dele, a diretoria vai trocar todinho, o presidente vai ser outro, e aí? Supera-se Gabigol ou tenta-se manter o Gabigol no elenco? Cara, na minha opinião, eu concordo com tudo aquilo que o João falou. O Gabigol paga pelo egocentrismo dele imenso, tal como o Narciso, né, da mitologia, de tanto se olhar no reflexo do lago, acabou se afogando, né, que não escuta mais ninguém ao redor dele. Eu costumo até comentar com meus amigos que o Gabigol, ele tem um ego tão qual o do Neymar. A grande diferença é que a gente sabe, né, o Neymar é um gênio, ele pode fazer isso, é um daqueles que surge a cada década. Então ele tem o cacife para resolver jogos e conquistar títulos por conta da grande capacidade técnica dele, né? E o Gabigol não, ele depende de um esquema tático, depende fisicamente, ele é um craque, porque eu costumo separar assim, gênios são aqueles que vêm a cada 10, 20 anos. E craques é o que todo time tem, aquele camisa 10, aquele cara que decide jogo. E ele não tem capacidade para fazer isso e sempre demonstrou ter um ego muito grande, desde a ida para Inter de Milão, onde ele achou que seria recebido como o cara do time, e não foi. No Benfica a mesma coisa, e teve que voltar para o Brasil, onde ele tinha essa moral. E aí, a partir de 2019, que eu também sou muito grato, aquele título ali surreal, jamais esquecerei. Eu quase que entrei no Nirvana naquele segundo gol, porque eu nunca esperava conquistar a Libertadores, e ainda mais daquela forma, estilo um filme hollywoodiano, que a gente estava perdendo e virou nos acréscimos no fim do jogo. Ele conseguiu apagar muita coisa, ou manchar, na verdade, nesses 2 últimos anos, onde ele nunca aceitou ficar no banco, independente do treinador que fosse, Paulo Souza, Sampaoli, Vitor Pereira, pode buscar aí, sempre ele criou um tumulto para não ficar no banco, porque o ego, ele é maior que tudo, tem um rei na barriga. Mas isso a gente já sabe, a gente já bateu demais nessa tecla. O que eu queria mostrar de um ponto diferente é que tudo isso só se criou por conta da irresponsabilidade da diretoria, senhor Braz e senhor Landim, que sempre fizeram renovações de contrato de boca, solta para a imprensa, para ver o que a torcida acha, e aí eles confirmam ou não de acordo com o respaldo da torcida. Assim foi com o Bruno Henrique, assim foi com o Andreas Pereira, que depois que saíram e foi visto negativamente, voltaram atrás. Assim que foi com o Davi Luiz, assim que foi com o Diego Alves, assim que foi com o Everton Ribeiro, que aí voltaram atrás.
Então, isso tudo é por irresponsabilidade da diretoria. Se fosse uma diretoria que, ó, Rio Preto, acabou aqui, fim de ciclo, muito obrigado por tudo, vai para lá, a gente segue nossa vida. Era uma coisa muito mais humana, mais responsável financeiramente, com a imagem do atleta e com a imagem do clube, mas não. Agem dessa maneira irresponsável, de ficar soltando as coisas aos poucos para o jornalista, para ver qual a resposta da torcida, para aí depois renova ou não. Porque o Gabigol falou na entrevista, os caras renovaram comigo, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha mãe, ligaram e no outro dia não renovaram. Isso aí é coisa também que qualquer um de nós aqui ficaria puto com uma diretoria dessa. Pô, chega lá no teu serviço, Alisson, aí do João, ó, vou renovar mais 3 anos aí de contrato contigo para tu ser professor, para tu treinar um time. Aí chega no outro dia o cara me fala, não vou renovar. É foda. Então Mas a gente aí, também. Paulo, deixa eu fazer um comentário em cima disso. A Diga. diretoria do Flamengo, a torcida do Flamengo aperta tua mão aqui, te dá a garantia que ao final do ano teu contrato vai ser renovado. Aí tu começa a meter o louco. Tu não se compromete, tu começa a se envolve com polêmica lá como negócio do antidoping, depois tu aparece vestido com a camisa de um clube rival que queria te contratar, porque o Corinthians queria contratar o Gabigol, e coincidentemente o Gabigol aparece com a camisa do Corinthians. Aí é o seguinte, palavra é uma coisa que é dada, beleza, mas você também precisa cumprir a sua parte ali, é uma espécie de acordo. Ó, nós queremos renovar o teu contrato, nós vamos renovar. Mas aí tu sai metendo louco por aí. Qual é o funcionário, tu na posição de patrão, qual é a tua garantia que vale a pena renovar com esse cara? Entendeu? Aí Eu acho eu também, vou. não que esteja errado, eu acho que você, se você não tá com papel na mão, você não vai chegar para dizer aqui, eu vou renovar contigo, viu? Porque te dá o álibi para tu fazer o que tu quiser, tu vai renovar, entendeu? Agora, o Gabriel não pode sair, como ele saiu na entrevista dele, como se tivesse prometido o céu e a terra para ele e ele tivesse sido a pessoa mais correta do mundo nesse período. Ele aprontou, ele fez para merecer isso aí. Tá errado, com certeza os dois lados estão errados. Só que não dá para você cobrar, falaram para mim que iam fazer isso. Mas aí tu meteu louco, cara. Tu ficou louco aí no mundo, tu ficou provocando, tu já ficou, entendeu? E ainda quer sair de vítima da história? É isso. Sim, sim, não concordo que ele depois meteu o louco, fez tudo errado e fez um monte de merda que tá totalmente errado a postura de jogador, principalmente vestir a camisa de um time que estava negociando com ele. Mas até onde eu acompanhei nas reportagens, eles prometeram e assinaram, praticamente assinaram um pré-contrato. No outro dia, a equipe do Gabigol já estava no Flamengo, no CT, para fazer foto e os caralho, e o Landim voltou atrás. Então, é tipo assim, eu vou assinar contigo amanhã, João. Pode comprar tua casa aí, renovar aluguel, fazer tudo. E aí tu vai, confia, compra a casa e aí o cara vai, não vou mais não. Aí também tem a responsabilidade da diretoria de ter dado para trás, assim como o Andrés Pereira. Os caras foram lá, o Andrés Pereira também poderia meter o louco, mas tem uma personalidade diferente da do Gabigol. Porque eles renovaram e disseram, foram lá no Manchester, aí na hora chegou no outro dia, eu não quero mais. Então o Gabigol tá totalmente errado em tudo que ele fez, mas a diretoria também não é santa de ter dado para trás em relação ao contrato com ele, com o Andrés Pereira e por aí vai. Mas para finalizar, para mim o ciclo dele já encerrou em 2020, 2021, porque depois foi só decadência. Depois daquela segunda Libertadores, claramente ele já não estava mais rendendo como antigamente. E aí o melhor para o Flamengo é ele ir para qualquer outro time aí, menos o Palmeiras, que aí ele vai acabar de vez com a imagem dele. Mas é que ele vai pintar no Cruzeiro. E aí a gente tem o Pedro aí em ascensão, que com certeza vai dar muito mais frutos do que o Gabriel, que o auge dele mesmo foi 2019, que ali ele chutava de esquerda, de direita, de bunda era gol. Mas essa é a minha visão em relação a tudo isso que aconteceu ao longo desses últimos anos de Gabigol e diretoria do Flamengo. Perfeito, Paulo. E vamos andando, né? Aqui agora a gente vai para algumas pautas mais curtinhas. Nós vamos falar aqui de outra adolescente, né? E aí, gente? Rapaz, meu Deus do céu, outra novela. Vai pro Santos com o Neymar, o menino Gabigol? Acho que não, né? Mas e aí? O Neymar, vocês acham que ele vai voltar pro Santos? E outra, ele vai acrescentar positivamente
ao Santos nessa reta final da carreira dele? Porque o menino Neymar tem 33, né? Eu acho que ele só conseguiria 32, não é isso? Mas aí em 2025 ele já vai ter 33, correto? Ele só poderia jogar a partir de julho. Ele teria o quê? Mais 2, 3 anos de bom futebol após essa lesão grave que ele teve no joelho? Vocês acham que ele tem mesmo chance de vir para o Santos? E vocês acham que ele contribuiria para o nosso alvinegro praiano? A volta do 10, né? Como a diretoria está falando, porque com o rebaixamento do Santos, eles aposentaram a camisa 10, porque ela não seria usada na Série B, e agora ela volta. Mas, devo dizer, seria uma volta em grande estilo. Mas e aí? Vale a pena, não vale a pena? Opiniões de vocês aí sobre essa demanda do Santos no Neymar? Um jogador como o Neymar sempre vale a pena, né? Mas é aquela coisa. É ele que determina se ele vai voltar. E se ele for ouvir possibilidades, propostas, não é o Santos a melhor. Mesmo que o Santos ofereça aí um plano e tal, aqui mesmo no Brasil vai chover proposta. John Textor tá doido aí, né? Se o Neymar disser que tá ouvindo, o John Textor bota pra lascar. Flamengo também seria, todo mundo fala, né? O Santos, o Flamengo e tal. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, obviamente, o melhor lugar para o Neymar voltar seria o Santos. Porque na Europa esquece, ele não tem espaço na Europa. É triste falar isso, mas ele não tem. A não ser que seja no segundo escalão europeu, até mesmo terceiro escalão europeu, que não combina com o Neymar. Não é time para o Neymar. Ele voltar ao Brasil é bom para ele, porque ele recebe aquele carinho, né? Ele recebe aquele calor de verdade. E vai trazer, quando o jogador volta assim para casa dele, traz também uma atmosfera positiva. Fisicamente, para ele entregar, aí que o Santos deveria realmente também fazer um projeto para entender isso, né? Estudar realmente essas questões, ter uma equipe para cuidar do Neymar. Uma equipe de verdade, ou que ele tenha a particular dele, não sei se ele tem, mas uma equipe realmente para especificamente fazer um planejamento para o Neymar, né? Como assim? Qual vai ser a carga que esse cara vai ter de jogos, que o calendário aqui acaba com o Neymar. Já é um jogador com não só essa lesão de joelho, ele tem um histórico de lesões. A questão também explorar o marketing também seria interessante para o Santos. É claro que vai ser uma explosão de marketing, mas tem que ter um plano definido, não é só sair vendendo camisa. Tem que saber fazer dinheiro, e o Santos fez isso muito bem na primeira passagem dele, até ele ser vendido para o Barcelona. O Santos ganhou muito bem, só que, como toda má gestão, ninguém aproveitou isso. E eu penso que é uma boa. Dentro de campo, ele pode ajudar muito, muito, muito. Mas, naturalmente, não é o Neymar daquela primeira passagem. O pessoal deve estar achando que vai ter espetáculo todo jogo, como tinha naquela época. Difícil, muito difícil. Muito, muito difícil. É outro Neymar. É outra característica de jogo, mais completo, porém menos intenso. Naquele tempo lá, o Neymar era uma máquina. Hoje ele não é fisicamente uma máquina. E ele vai precisar muito mais de um entorno. Se naquela época ele já precisava, hoje é que ele precisa mesmo de um bom entorno para jogar com ele. Então, tem que ter um projeto também ambicioso nesse sentido, de trazer o Neymar e montar um time para ele. Que ele vai ajudar, eu não tenho dúvidas. Não consigo dizer até onde, mas o nível do Neymar para o futebol brasileiro é muito superior. Então, se ele jogar 50%, 60% do que ele já jogou, do que ele pode jogar, ele já é o melhor do Brasil com sobras. E o Santos ganha muito com isso. Mas tem que trazer um entorno bom, porque ele fisicamente depende desse entorno. Então, não é tão fácil assim. Perfeito, João Vitor. E para você, Paulo? E aí? Dá jogo? Santos e Neymar? A volta do menino Ney pro nosso querido Santástico. Lembrando que eu sou hipócrita, viu? Eu fico falando mal aqui do Neymar, mas se ele eventualmente viesse jogar no Flamengo, meu amigo Ney Day. Ney Day, foto do Neymar no meu perfil, viu? Eu sou canalha, eu sou hipócrita. E eu conseguiria tranquilamente torcer pro menino Neymar até ele me fazer raiva e eu ia odiar ele amargamente, viu? E aí, Paulo, o que você acha? Dá certo Neymar voltar ao Santos? Cara, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do futebol do Neymar, porque eu sou muito apegado à seleção. Meu pai me criou assistindo seleção. Então eu sei quase tudo, acompanhei tudo. Então o Neymar eu considero o nosso último gênio. Depois de Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, que é a prateleira dos gênios que a gente tinha ali. Kaká é um pouquinho menor proporção assim de habilidade. Mas o Neymar,
é o nosso gênio, só que ele caiu numa geração aí que só ele que tem que resolver, assim como o Vini Júnior tá caindo numa geração que só ele tem que resolver, e o Vini Júnior ainda não considera um gênio, assim, pelas atuações na seleção, mas o Neymar vindo pro Brasil, cresce muito o futebol brasileiro, vai ser a contratação do ano, e o Santos cresce muito de patamar, porque aí vai poder disputar títulos grandes novamente, voltar a jogar uma Libertadores em 2026, né, que ele não vai poder jogar em 2025. Copa do Brasil, Brasileirão. E no Santos o Neymar acho que é muito mais acolhido do que na Europa, onde no Paris Saint-Germain ficou anos ali a torcida, parte dela sendo contra, e aqui acredito eu, subjetivamente, que ele iria apanhar mais, apanhar menos, na verdade, porque aqui ele é mais respeitado do que na Europa, onde ele parte para cima e os zagueiros, volantes não querem saber e desce o sarrafo nele. Boa parte das lesões ali foi porque ele provou que ele vai para cima e os caras acham desrespeito. E aqui no Brasil, eu acredito que ele tá num nível maior, tende a ser um pouco mais respeitado ou não, eu vendo assim de fora. Mas a nível técnico, o Campeonato Paulista vai crescer muito, o Brasileirão cresce muito. Para a seleção vai ser ótimo, porque aí ele vai estar mais próximo aqui da mídia, vão pedir muito mais ele, o pessoal acompanha mais ele, a torcida que não acompanha futebol europeu, que é a maior parte do torcedor brasileiro. Então tem isso tudo para ser uma ótima opção, se o pai dele fizer uma decisão acertada dessa vez, porque a maior cagada da vida deles foi sair do Barcelona naquele momento e ir para o PSG, achando que iria ganhar a Champions League, ser melhor do mundo, e foi uma das piores decisões dos últimos anos para um jogador. Mais um desperdício depois do Adriano foi essa do Neymar, essa saída do Barcelona para o PSG. Mas ele vindo seria uma ótima, uma boa para o futebol brasileiro como um todo. E olha como está aumentando o nível dos jogadores que atuam aqui no Brasil, se a gente for pegar de perspectiva aí. É Depay, é Seedorf, quem mais? Bright White, jogadores europeus de renome estão vindo Felipe cada vez. Anderson veio há um tempo atrás do Atlético de Madrid, aquele lá, Juan Franco. Juan Franco já veio. Então os jogadores não estão vindo tão velhos assim, já estão vindo um pouco mais novos, digamos assim, com lenha para queimar ainda. Então é sinal de que o futebol brasileiro está evoluindo. E quando Teve o se tornar Soares, uma. né? Só te interrompendo novamente, Paulo. O Soares, sem joelho, fez o Grêmio sair da Série B, disputar o título do Campeonato Brasileiro, né? Bizarro. Sim, sim, sim. E então o Brasil tem tudo para ser uma Superliga. Se virasse uma liga e saísse das mãos da CBF. Eu sempre discuto assim, em devaneio, uma mesa de bar, que o Brasil tinha tudo para ser uma NBA a nível de basquete. Se o Brasil tivesse uma ótima base, se fosse um país economicamente sustentável, os nossos jogadores não precisariam sair daqui para a Europa. A nossa liga seria a maior potência do mundo. Todo time teria um craque, assim como a NBA, todo time tem um craque, e todo jogo seria um espetáculo. Porque a gente para assistir Premier League, La Liga, Bundesliga, porque tem algum jogador brasileiro lá. E ele resolve ou faz alguma coisa. Então, se todos esses caras estivessem aqui, a gente não precisaria nem assistir a Europa. A gente assistir só o Campeonato Brasileiro, porque os craques iam estar todos aqui e, consequentemente, quem é bom da Europa iria querer vir para cá. Mas, como a gente viu num país que não é essa maravilha toda, a gente tem que se contentar com esse nosso Brasileirão. Quem sabe um dia essa liga se fortaleça e seja uma das mais fortes do mundo. Perfeito, Paulo. Vamos aqui para nossa outra pauta rapidinha, né? Vinícius Júnior nunca vai bem na seleção. E aí, meninos, quais são as expectativas para a seleção brasileira amanhã? Será que amanhã o Vinícius desencanta? Jogo grande, jogo importante, jogo que pode fazer até o Brasil, se eu não estou equivocado, assumir a segunda posição e talvez dar tranquilidade, né, ao Dorival Júnior. Lembrando que faltam poucas rodadas para acabar as eliminatórias para a Copa de 2026. E aí, será que agora desencanta? Pode ir, João Vitor. Pois o Vinícius é um caso assim a se pensar, né? A seleção brasileira é uma seleção fraca e limitada tecnicamente. Aliás, tem um técnico limitado, né? Tecnicamente não é limitada, não.
tem um técnico bastante limitado. Eu estava até vendo no jogo contra a Venezuela aquela profusão de atacantes que ele colocou na tentativa de conseguir um resultado como a lá Joel Santana. Joel Santana fazia isso no Flamengo em 2007, 2008. Quando a coisa apertava, ele lascava o atacante em campo. Extremamente limitado esse pensamento. E o resultado é esse, não faz o gol, né? E o Vinícius é mais um dos jogadores que está sendo prejudicado por isso. Um time não tem o mínimo padrão. Não adianta comparar com o Real Madrid, porque no Real Madrid o trabalho é diário, os jogos são muito maiores, a amostra de jogos, a quantidade. Ele joga muitos jogos no Santiago Bernabéu, com ligas com adversários que ele já conhece, na grande maioria. Não adianta comparar. Não tem como fazer esse parâmetro. No Real Madrid ele joga. No Real Madrid é outra realidade. É onde ele treina todos os dias. Um grupo de jogadores que joga basicamente o mesmo time quase sempre, ou pelo menos a mesma ideia de jogo. Na seleção brasileira não se tem nenhuma ideia de jogo ainda, nenhum titular definido. Então isso atrapalha todo mundo. E as pessoas não conseguem entender que o futebol hoje ele não tem mais espaço para um time que vive às custas de individualismo. Talvez nunca teve. Precisa de um coletivo primeiro para o individual aparecer. É claro que quando se pensa no pênalti da última partida, aí tem a responsabilidade do jogador. Ele perdeu o pênalti e ainda perdeu o rebote. Então não tem como isentar. Mas eu falo de maneira geral. Enquanto nós não tivermos a mínima organização, a seleção vai sofrer sem ter um protagonista como ele, especificamente ele. Como ele é o principal jogador, principalmente na ausência do Neymar, recai sobre ele uma responsabilidade. É normal isso. Acontecia isso com o Messi na seleção da Argentina, lógico, todo guardando as devidas proporções. Aconteceu isso durante um bom tempo com o Cristiano Ronaldo também com a seleção portuguesa. E vai acontecer isso com o Vinícius Júnior também. Entendeu? O próprio Neymar também sempre foi um cara que meio que carregou a seleção nesse sentido. Mas teve também seus momentos que ele não conseguiu resolver. Porque sozinho não vai. Então, nós temos um grupo cheio de talentos, mas que, mais uma vez, eu não consigo vislumbrar que o Dorival Júnior vá fazer a seleção brasileira jogar um bom futebol. Nós teríamos que ganhar títulos à la Filipão, no tiro curto, tudo dando certo, por um milagre ali e tal. Né? Só que a gente não tem mais a seleção de 2002 que o Filipão tinha. Nós temos bons recursos, mas nem se compara, né? Qualidade técnica daquela época para a qualidade de hoje. Então, a chance de acontecer de novo é muito pequena. Então, eu acho que o Vinícius passa por essas questões todas aí. Tem a parcela de culpa dele, porque ele tem que lidar com essa pressão melhor. Eu acho que perder um pênalti daquele, um rebote daquele, também tem muito do psicológico. Tem da pressão que ele sabe que ele tem que carregar por ser o principal jogador na ausência do Neymar, e ele não está conseguindo entender. Ele, como eu disse, ele estava jogando bem no jogo. Ele não estava jogando, ele estava sendo o melhor jogador da partida. Mas quando precisou dele para decidir, ele não conseguiu. Uma coisa que ele faz facilmente no clube dele. Mas é outra dinâmica. A gente não pode trazer o Vinícius Júnior, e talvez ele também tenha que entender isso. Na seleção é outra dinâmica, é outro metodologia de trabalho. Na seleção ele não deveria ter que pegar a bola toda hora e ir para cima, como ele faz no Real Madrid, porque precisa funcionar primeiro o coletivo. Enquanto não funcionar, ele vai ficar numa tentativa de erro e acerto, mas com muito mais erro do que acerto. Então eu acho que passa muito por isso aí também. Perfeito, João Vitor. E para você, Paulo, será que um dia o Vinícius Júnior vai conseguir jogar bem na seleção brasileira? Ser protagonista? Será que agora é a hora dele desencantar de vez? Vamos lá, né? Acredito que amanhã é um jogo para ele dar uma resposta, né? O jogo da resposta dele é amanhã. Assim como ele fez naquele jogo véspera de Bola de Ouro, que ele fez hat-trick e todo mundo esperou ele vencer a Bola de Ouro, ele tem que fazer amanhã. Ele tem capacidade para isso. Só que na seleção ele precisa de ajuda. No Real Madrid ele tem um time encaixado, tem um time que já flui em volta dele. Na seleção é diferente, não tem tempo de treinamento, a cobrança é maior, mas eu acredito que ele tem tudo para amanhã fazer uma boa partida e diminuir essa cobrança que no Brasil é absurda em cima de um jogador só, como não tem Neymar, sobrou para Vini Júnior. E aí ele tem tudo para fazer isso. Essa comparação de Real Madrid com seleção, eu concordo com o João Vitor, isso não tem cabimento, isso aí é de coisa de quem não acompanha
futebol. Porque se for puxar pela memória aí, o Ronaldinho Gaúcho nunca jogou nada pela seleção, que nele jogava pelo Barcelona, onde ele deitava e rolava e fazia o show acontecer. Na seleção tem poucos jogos assim, o único que eu me lembro foi na Copa de 2002, aquele contra a Inglaterra, onde ele resolveu a partida ali, batendo, fazendo gol de falta, épico, e deixou, se não me engano, acho que leucou no chão e meteu a bola pro Rivaldo. Mas nas outras partidas, mero coadjuvante. Então vamos esperar amanhã o Vini Júnior fazer e acontecer e vamos torcer por isso, para que amanhã seja o dia dele. E só para deixar uma estatística aqui, se cobra muito o Vini Júnior, mas o senhor Phil Walter Foden, que é o cara da Inglaterra, só tem um gol em 2 anos, Inglaterra, desde a Copa. E ele é o cara da Inglaterra, é a promessa. Então, no Brasil cobra-se muito do Vini Júnior, sendo que em outras seleções tem uns caras que é quase do mesmo nível, da mesma época, a mesma idade, e digamos que estão quase que pior do que o Vini Júnior. É meu protegido não. Meu protegido não. Mas é porque a seleção dele é pequena, pô. Aí ninguém liga. Beleza. Então, é isso, Paulo. Muito obrigado pelas opiniões. E agora a gente vai para um bate-bola, jogo rápido. Meninos, vocês acham que o Atlético Mineiro não vai ganhar mais nenhum jogo? Inclusive, não vai chegar nem na final da Libertadores? Detalhe! Sinal de alerta vermelho ligado. Ainda temos pouco mais de 5 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro só está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Parece absurdo dizer isso, né? Mas vocês acham que o Galo não vai vencer mais nenhuma e inclusive vai perder a final da Libertadores? Sim ou não? E por que sim e por que não? Cara, pelo que o Atlético tá jogando, cara, tá horrível. Essa possibilidade de ganhar. É final, né? Final muda e tudo, mas quando você vai enfrentar um time acertado e bem treinado, como é o caso do Botafogo, é mais difícil acontecer aquela reviravolta. O Atlético não ganha 7 jogos, né? Parece, no Campeonato Brasileiro. É muita coisa para um time que é finalista. Nas finais, diante do Flamengo, não conseguiu fazer frente. E olha que o Flamengo é um time que ainda está se acertando. Nem é um time pronto. Na teoria, era para o Atlético fazer o Flamengo passar por isso e não o inverso. Time muito mal, muito apático, muito mal treinado, acho que mal treinado mesmo pelo Milito, que vive de lampejos, que tem um elenco muito bom. Então, para mim, é mal treinado. Um time que tem tantas opções e não consegue jogar o básico é mal treinado. Se fosse um brasileiro, já estava até demitido, mas é gringo, e aqui para gringo é mais caro, né? No caso, nesse caso é mais barato um pouco. Então, é curioso, né? Porque está nas duas finais, estava, né? Porque já acabou a Copa do Brasil, mas a tendência, meu amigo, é que novamente aconteça uma derrota. Porque se diante do Flamengo foi massacrado, o Flamengo foi muito superior, inclusive no jogo da volta, imagine diante do Botafogo, que vai jogar o jogo da história do clube. É muito improvável para mim que o Atlético consiga esse título, a não ser que aconteça aquela reviravolta que só o futebol proporciona, mas nem nisso eu estou acreditando muito não. Para mim, o Botafogo está com uma mão na taça já. E para você, Paulo, e aí? Tem reviravolta ou não tem? Porque parece que o Atlético Mineiro entrou numa draga que não tem mais volta desde a derrota para o Flamengo, né? Inacreditável o que está acontecendo com o nosso querido Galo Mineiro. Rapaz, o Atlético está querendo brigar ali para uma Série B. Já viu? Seria o pior dos cenários. Bivice ainda cai para a Série B, que ele está com 42 pontos. Os outros times ali já estão com 37. Furacão ativou o pacto aí, deve ter matado 2 cabras por lá. Tá se ressurgindo. E o jogo do Atlético, quarta-feira, já é uma prévia da final da Libertadores, né? Vai jogar com o Botafogo. E aí depois pega o São Paulo. E aí ele tem um refúgio ali com o Juventude para ele fazer 45 pontos. E aí vem a final da Libertadores. E depois ele pega o Vasco e tem mais um jogo que eu me esqueci qual é. O Atlético Paranaense. Ele não tá com uma sequência muito favorável, não. Ele vai pegar só os times lá de baixo. Vai ter um teste de fogo contra o Botafogo. Usando a redundância aí, teste de fogo contra o Botafogo. E pega São Paulo. O Juventude, digamos que seria teoricamente mais fácil, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Então ele tá flertando aí com a Série B. Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas caiu muito o rendimento, eles estão focando muito aí nessa final, vão apostar todas as fichas
nessa final eu acho muito arriscado. Muito arriscado se eles não ganharem ao menos um joguinho aí no Brasileirão para aliviar, tirar essa pressão e afastar esse fantasma da Série B, pode ser muito arriscado. Eles têm que começar a ligar o alerta, principalmente ganhando o Botafogo quarta-feira, já seria uma forma de dar uma moral dupla, de afastar qualquer chance de Série B e já dar um alento para a torcida de que eles podem vencer a final da Liberta, porque o Botafogo é o amplo favorito. Então esse jogo de quarta-feira é um jogo chave para o Atlético Mineiro e vale a pena a gente acompanhar. É porque a cada rodada que passa a situação vai ficando mais dramática. Já falaram que vão mandar embora 4 jogadores desse elenco, já está se colocando sob dúvida o Milito, vão ter interdição do estádio por conta das cenas lamentáveis que aconteceram após o vice em casa, né, para o Flamengo. Rapaz, parece que o time está se desmanchando ao final da temporada. Meninos, vamos encerrar aqui o nosso programa essa semana, né? Uma semana um pouco fraca, porque não teve tanto futebol, tem mais especulação de transações, né, de atletas, enfim, ritmo de fim de festa. Mas agradecer a nossa audiência que segue nos ouvindo, compartilhando e curtindo nossas coisas nas redes sociais, certo? Nos acompanhe no Instagram, no TikTok, no YouTube. Em breve vai sair também, né, o nosso especial sobre a final da Libertadores da América. Dito isso, meninos, alguma ideia de pedido musical para hoje? Rapaz, eu sempre tenho. Se quiser, manda bala. Aqui. Eu vou pedir o rei do reggae nacional, que deveria ser muito mais reconhecido, a lenda Edson Gomes. Você pode colocar qualquer uma dele que não tem erro, não. Edson Gomes. Perfeito, meu querido. E é isso. Vamos chegando ao fim, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Fica com o pedido musical do João Vitor. Até mais. Tchau, tchau. É tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas, e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia